Olá, essa nossa aula é sobre movimento circular uniforme. Primeiro vamos estabelecer o que é um movimento circular. O movimento circular, ele se dá, como o próprio nome diz, em uma trajetória no formato de uma circunferência, melhor dizendo. Então, é a trajetória em torno de um eixo, de um ponto central, como se fosse uma pedra amarrada em um barbante e você gira em torno da sua mão. Esse é o movimento circular. No movimento circular uniforme, nós vamos ter a velocidade linear. A velocidade linear, ela vai ser constante. Essa velocidade linear, ela também é chamada, a velocidade linear, ela também é chamada de velocidade, eu vou chamar de velocidade tangencial, de VT. Então, essa velocidade tangencial ou velocidade linear, ela é justamente a tentativa, se tem um objeto bem aqui, é a tentativa de fuga do objeto. Então, se você está girando a pedrinha em torno da sua mão e o barbante se romper, essa pedrinha, a tendência dela é se deslocar de forma retilínea em relação à circunferência, como mostra a figura ao lado aqui. Então, no movimento circular, nós temos a variação da direção dessa velocidade. À medida que o objeto caminha em torno desse eixo de rotação, vai mudando a direção dessa velocidade. Então, essa velocidade, ela muda de direção continuamente. Mas não existe aceleração angular nesse tipo de movimento, que é o movimento circular uniforme. Então, nós não temos aceleração. Então, a aceleração, eu vou chamar de alfa, a aceleração angular, ela é igual a zero, porque a velocidade angular, nós temos a velocidade angular como escrita como eu vou chamar de W, ela é igual essa velocidade angular, ela é constante. Se ela é constante, ela não muda. Se ela não muda, se a velocidade não muda, não varia, então não existe aceleração angular. Certo, mas a variação que existe da direção da velocidade tangencial ou velocidade linear, ela vai gerar uma aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela vai ser diferente de zero. O que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela é justamente essa força que prende o objeto em torno do eixo. É justamente a todo instante essa força, essa aceleração, ela está atuando, essa força está atuando, gerando uma aceleração que puxa o objeto em torno do seu próprio eixo. Então, o objeto
tenta escapar, o objeto tenta escapar, mas a força puxa, gerando uma aceleração centrípeta. Ok. Então, nós vamos ter também, além da velocidade angular, eu chamei de W, essa velocidade angular, ela é diferente da velocidade de rotação, angular de rotação. Angular angular por ciclo ou velocidade de rotação. Por quê? A velocidade angular somente, ela é um vetor. E a velocidade angular por ciclo ou velocidade de rotação, ela é um módulo. Ou seja, aqui nós temos, na velocidade angular, nós temos direção, sentido e módulo. E na velocidade de rotação, nós temos apenas o módulo. O módulo é o valor, é justamente o número relacionado à velocidade. Por exemplo, velocidade de 30 km por hora. Quem é o módulo? O módulo é 30. Velocidade de 50 km por hora. Quem é o módulo? O módulo é 50. Já na velocidade angular, que é um vetor, nós precisamos de, além do módulo, esse valor também está relacionado a uma direção e um sentido. Por exemplo, o carro se desloca a 50 km por hora, mas onde ele estava e para onde ele foi é o sentido do movimento. E para onde e em que direção ele estava, se era na horizontal ou inclinado ou na vertical, é justamente a direção desse movimento. Ok. Então, essa velocidade de rotação, ela também é constante, ou seja, ela não muda, ela tem sempre o mesmo valor. Uma característica interessante desse movimento é que ele percorre ângulos iguais em tempos iguais. Então, o tamanho do ângulo é proporcional à quantidade de tempo. Ok, vamos então às fórmulas. A primeira característica do movimento circular é que ele tem um tempo específico para realizar uma volta completa em torno do eixo. Então, esse tempo, representado pela letra T maiúscula, é chamada de período. O período é um tempo. É o tempo que o objeto demora para realizar uma volta completa. Em termos matemáticos, o período é igual a um ciclo ou uma volta sobre a frequência. Essa frequência, ela é um número de voltas. Então, vamos lá. A frequência
é o número de voltas dividido pelo tempo em que essas voltas acontecem. Então, se nós pararmos para analisar, a frequência ela também pode ser escrita como uma volta é dada em quanto tempo, em quantos períodos. Ou seja, o período ele também pode ser escrito com uma variação do tempo pelo número de voltas. Então, o que isso quer dizer? Vamos apagar tudo aqui. Isso quer dizer que quando o período é igual à variação do tempo sobre o número de voltas, essa fórmula aqui, ela é útil quando não é fácil de medir o tempo de forma direta. Mas é possível, através dessa fórmula, contar quantos ciclos aqui e medir o tempo total que foi gasto. Certo? Nós vimos então que, resumindo, o período ele é 1 sobre a frequência, que é o número de voltas dadas em determinado tempo. Ela também é igual à variação do tempo sobre o número de voltas, e a frequência é igual ao número de voltas sobre um determinado tempo. Também pode ser escrita como 1 sobre o período. Como fica a velocidade angular? A velocidade angular ela é igual à variação do ângulo sobre a variação do tempo. Então, essa velocidade angular, ela é um vetor. Ela tem característica de vetor. Ou seja, ela leva em consideração o eixo de rotação, o sentido da rotação. Então, vamos abordar rapidamente a direção e o sentido desse vetor. Então, nós utilizamos a regra da mão direita para ter uma ideia da direção e do sentido desse vetor. Então, no movimento circular, se eu tenho o movimento sendo realizado no sentido horário, eu vou colocar o meu dedo mindinho em direção ao sentido do movimento. Então, o dedo mindinho vai acompanhar a direção, o sentido da seta, e o polegar, eu vou fechar a mão, eu vou fechar os 4 dedos, e o polegar vai ficar esticado. A direção e o sentido do polegar vai me dar a direção e o sentido desse vetor, dessa velocidade angular. Se o movimento estiver acontecendo no sentido anti-horário, eu vou acompanhar novamente o mindinho no sentido da seta. Quando eu esticar, o polegar vai me fornecer a direção e o sentido da velocidade angular. Então,
No sentido horário, o polegar vai estar direcionado para cima. E no sentido anti-horário, o polegar vai estar direcionado para baixo. Ou melhor dizendo, o sentido no sentido horário vai ser para cima e o sentido no movimento anti-horário vai ser para baixo. A direção do vetor, tanto para cima quanto para baixo, vai se dar na vertical. Ok. Sendo assim, o ômega, nós podemos chamar de ômega, essa velocidade angular, ela é a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Isso quer dizer que quanto o ângulo variou, em quanto tempo essa variação aconteceu. Nós temos também a velocidade angular por ciclo. O que quer dizer? Quer dizer quantos ciclos ocorrem em um determinado período, ou seja, o número de rotações por unidade de tempo. Então, nós temos que a velocidade angular ela é igual a 2 vezes o período, ou 2 vezes π, melhor dizendo, dividido pelo período. Essa velocidade de rotação ela pode ser entendida da seguinte maneira. 2π é a medida de ângulo. É a medida, eu vou colocar assim, é a medida do ângulo de uma rotação completa. Então, a medida do ângulo de uma rotação completa é dividido pelo período em que essa rotação acontece. Ela pode ser escrita também como velocidade angular ou velocidade de rotação é igual a 2 vezes o π vezes a frequência, vezes a frequência é o número de repetições que acontecem em um determinado tempo, multiplicado pela frequência, que é o número de repetições que acontecem em determinado tempo. Então, essas duas fórmulas, elas são utilizadas para calcular a velocidade de rotação. Nesse caso, essa velocidade angular por ciclo, ou velocidade de rotação, ela é calculada e resulta em módulo. Por quê? Porque 2π fornece o ângulo e a frequência fornece o número de repetições. Então, essa velocidade de rotação, ela acaba sendo uma grandeza escalar. Velocidade linear ou velocidade tangencial.
é a velocidade que tange justamente essa setinha que aparece aqui em cada ponto da trajetória. Então, essa velocidade tangencial ou linear, ela é igual à variação do espaço pela variação do tempo. Já conhecemos essa forma. Para o movimento circular, como é que fica? Para o movimento circular, a gente sabe que um raciocínio inicial. Se um objeto faz um movimento circular, o espaço percorrido por ele é justamente de onde ele estava para onde ele foi, correto? Se eu pegar essa circunferência e esticar, eu vou ter um ponto inicial e um ponto final. Só que no movimento circular, essa circunferência, nós chamamos de circunferência, ela é igual a 2πr. Então, 2 Só voltando aqui. 2πr, o que significa? Aqui está R, que é o raio. 2π é justamente o ângulo total de uma circunferência. É um número, o número de um ângulo total, um ângulo que varre toda a circunferência. E o R é justamente a distância entre o ponto central e a borda da circunferência. Nós percebemos que, então, essa velocidade ela vai ser a circunferência, o tamanho da circunferência dividida pelo um determinado tempo. Como nós podemos entender essa circunferência? Essa circunferência, se eu tiver um raio maior, essa circunferência ela vai ter uma distância maior do que a circunferência menor. Por isso, por isso que essa distância, essa variação de espaço aqui, numa circunferência, é o valor da circunferência, que é 2πr. Dividindo esse valor pelo período, o período é justamente a variação do tempo. Essa fórmula, ela pode ser escrita como o período é igual a 2π vezes a frequência. Ok. Vamos para posição angular. A fórmula da posição angular, ela é uma função horária angular, ou seja, ela está em função do tempo. O que é a posição angular? É o quanto em ângulos o corpo se deslocou. Então, θ, que é a posição angular final, é igual à posição angular inicial mais
a velocidade angular vezes o tempo. Essa é a fórmula para nós calcularmos a posição em termos de, em função do tempo, o deslocamento desse objeto. Então, a posição final é justamente o ângulo que o objeto percorre, é o ponto, o ângulo inicial, vezes o ângulo inicial, mais a velocidade desse ângulo, vezes o tempo que esse ângulo se desloca. Isso fornece o ângulo final. Existe uma relação entre a velocidade linear ou tangencial versus a velocidade angular. Isso quer dizer que a velocidade tangencial ela é igual à velocidade angular vezes o raio dessa trajetória circular, dessa trajetória da circunferência. A velocidade angular ela pode ser escrita como a velocidade linear ou tangencial dividida pelo raio da circunferência. Ou esse raio pode ser escrito como a velocidade linear ou tangencial dividido pela velocidade angular. Essa é a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Como fica a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, que é o resultado da variação da direção da velocidade linear ou tangencial, essa aceleração centrípeta ela é igual à velocidade tangencial ao quadrado dividida pelo raio. Ou é igual à velocidade angular ao quadrado vezes o raio dividido, ou não tem divisão, deixa eu apagar aqui, essa velocidade ao quadrado vezes o raio da circunferência. Também pode ser escrita como velocidade linear ou tangencial vezes a velocidade angular. Ou também pode ser escrita como 4π ao quadrado vezes o raio dividido pelo período ao quadrado. A aceleração tangencial é a aceleração com que faz a velocidade linear variar. Só que a aceleração tangencial, para o caso do movimento circular uniforme, ela não vai existir, ela vai ser igual a zero. Como o próprio nome diz, a velocidade ela é uniforme, ela é constante, não existe variação. Se não existe variação da velocidade, logo a aceleração se torna igual a zero. Muito bem, esses são os raciocínios iniciais para a compreensão da velocidade do movimento circular uniforme. Até o próximo vídeo.